Bora mergulhar em uma das histórias mais intensas e talvez uma das mais mal compreendidas de todos os tempos, a história de Jó. Muita gente pensa que é só sobre paciência, né? Mas a verdade é que o buraco é bem mais embaixo. Essa história toca em questões que mexem com a gente até hoje. Ah, com certeza. Todo mundo já ouviu. Virou até ditado popular para falar de uma resistência quase sobre-humana. Mas, e se a principal lição da vida de Jó não for sobre simplesmente aguentar o sofrimento calado? E se a paciência for só a pontinha do iceberg, a consequência de algo muito, muito mais profundo? É exatamente aqui que a história de Jó deixa de ser só uma história antiga e vira um espelho da nossa vida. Ela joga na nossa cara a pergunta que todo mundo já se fez um dia: por que coisas ruins acontecem com gente boa? Essa pergunta que incomoda, que a gente tenta evitar, é o verdadeiro palco onde o drama todo se desenrola. Então, para a gente entender a dimensão do que aconteceu com ele, a gente precisa dar um passo para trás. Quem era esse homem por trás da lenda? Quem era Jó antes da tempestade a chegar? Olha só, o ponto de partida aqui é crucial. Segundo a fonte, Jó não é um personagem de conto de fadas, não. Ele é apresentado como uma figura histórica, um cara de carne e osso que viveu num lugar real, a terra de Uz. E isso muda tudo, né? Porque dá um peso enorme para a história dele. Se ele foi real, o que aconteceu com ele, em tese, poderia acontecer com qualquer um. E tem mais. Até o nome dele já dá uma pista gigante sobre quem ele era. Jó. O nome significa voltado para Deus. Pensa bem, não é um nome qualquer. É quase uma declaração de propósito, né? Já mostra para onde o coração dele apontava, qual era a sua bússola. E Jó não era um Zé Ninguém, não. Longe disso. A descrição bíblica é poderosa, o maior de todos do Oriente. E isso não quer dizer só dinheiro. A gente está falando de influência, de respeito, de um status de quase realeza. Ele tinha tudo, uma família enorme e feliz, rebanhos a perder de vista, uma reputação impecável. O cara estava no topo do mundo. Mas aí que vem a grande virada da história. O que é mais fascinante é que, na perspectiva de Deus, o valor de Jó não estava nas coisas que ele tinha, estava em quem ele era. E é aqui que o relato nos revela um testemunho do próprio Deus, destacando 4 qualidades específicas que definiam esse homem. Preste atenção nisso aqui, porque é fundamental. Olha só quem está falando. Não é um amigo, não é a esposa dele, não é um vizinho. É o próprio Deus fazendo tipo um diagnóstico do caráter de Jó. Essa declaração, essa fala, é a chave de ouro para a gente entender tudo o que acontece depois. E não é uma descrição vaga, tipo, ele era um cara legal. Não. Deus aponta para 4 pilares bem específicos: sinceridade, retidão, temor a Deus e o fato de que ele se desviava do mal. Então, bora destrinchar o que cada um desses pilares realmente significa. O primeiro pilar, então, sinceridade. No contexto de Jó, ser sincero é ser transparente, é viver sem máscara, sabe? Sem ter uma versão para a vida pública e outra completamente diferente na vida privada. Com Jó não tinha disso. O que se via por fora era exatamente o que ele era por dentro. E a origem da palavra ajuda a gente a entender isso perfeitamente. Sincero vem do latim sinicera, ou seja, sem cera. Lá na Roma Antiga, os artesãos que não eram muito honestos usavam cera para esconder rachaduras nos vasos que vendiam. Um vaso sincero, então, era um vaso perfeito, sem falhas escondidas, totalmente genuíno. Assim era o caráter de Jó. O segundo pilar é a retidão. A palavra original em hebraico, tamim, passa uma ideia de ser completo, inteiro. Isso fala tudo sobre coerência. Jó não era aquele tipo de pessoa que tem um discurso maravilhoso, mas as atitudes são duvidosas. Havia uma harmonia perfeita entre o que ele acreditava e o que ele fazia. Ele era uma peça só. Seguindo, temos o terceiro pilar, temor a Deus. E aqui, muito cuidado. Isso não tem nada a ver com ter medo de castigo com pavor. É sobre uma reverência profunda, um respeito que nasce quando a gente entende a grandeza de Deus e o nosso próprio lugar no universo. Era esse respeito que guiava todas as decisões dele. E por fim, a quarta qualidade, que revela uma sabedoria imensa: evitar o mal. Repara na sutileza aqui. O texto não diz que Jó saía na mão com o mal ou que batia de frente com ele. Ele era mais esperto. Ele identificava o problema de longe e simplesmente mudava de rota. Era uma estratégia proativa para se manter íntegro. E a soma dessas 4 qualidades
nos leva direto para o coração filosófico desta análise. A gente chega naquela tensão eterna entre o ser e o ter. Uma tensão que a história de Jó expõe de uma forma brutal. Pensa numa balança. De um lado, a gente coloca tudo o que o Jó tinha, a fortuna, a família gigante, o prestígio social. Coisas externas que todo mundo via e admirava. Do outro lado da balança, a gente põe o que ele era. Sincero, reto, temente a Deus. Qualidades internas, invisíveis, que formavam o caráter dele. A grande prova de Jó vai testar qual desses lados realmente sustenta uma pessoa. E o veredito é claríssimo. Para Deus, o ser de Jó era infinitamente mais valioso do que o seu ter. Os bens dele não eram a fonte do seu valor. Na verdade, era uma consequência de quem ele era. E é por isso que, mesmo quando ele perde absolutamente tudo o que tinha, ele não perde quem ele era. Então, no final dessa jornada toda, qual é o verdadeiro legado que essa história deixa? O que realmente deveria vir à mente quando o nome de Jó é mencionado? É muito, mas muito mais do que paciência. Jó representa a possibilidade da fidelidade, mesmo no meio do caos absoluto. Ele é o símbolo de uma integridade que não está à venda, que não se dobra com a pressão da dor. Ele se torna um exemplo poderoso de que o nosso caráter é, no fim das contas, a única posse que ninguém jamais pode tirar da gente. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta que ecoa através dos séculos. Depois de ouvir o testemunho divino sobre Jó, a questão se volta para cada um de nós. Se um diagnóstico do nosso caráter fosse feito hoje, agora, o que ele revelaria sobre quem a gente tem se esforçado para ser? Uma pergunta para levar para a vida.